Claro, sim. Sim. Então, tudo que existe na nossa vida, toda essa graça que nós estamos vivendo nesse dia de hoje, por exemplo, também aquelas coisas que nesse momento nós não entendemos, no momento nós não enxergamos como graça, um momento de tristeza, um momento de doença, um momento de fraqueza, tudo isso nos mostra quão ímpar nós somos. Que graça é para nós podermos estar na casa do Senhor, quando muitos, como aqueles, por exemplo, que as casas de ajuda do Padre Paulo acolhem, não têm essa oportunidade. Que graça é para nós partilhar da presença de irmãos tão queridos, de pessoas maravilhosas que Deus escolheu, e que infelizmente tem muita gente lá fora que até gostaria de viver um momento como esse, mas não tem a oportunidade. Qual é a maior riqueza que o ser humano pode ter dentro de si? Como já dizia a mitologia grega, como o Padre Paulo também pregou, é a sabedoria e o amor de Deus que reside dentro do coração de cada um de nós. Então nesse momento eu te convido a fechar o seu olho e a refletir um pouco nessa canção sobre tudo aquilo que a palavra nos diz, que é imagem e semelhança de Deus, o Criador. Que o espelho da nossa alma reflita a glória de Deus e não as impurezas do mundo. Se você sabe a canção, também canta com a gente, mas não abre o seu olho não. Aproveita esse momento, faz a sua oração, conversa com o Senhor. Tem um momento de intimidade com o Senhor nesse dia tão bonito. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você.
Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Havia se reunido uma grande multidão. Eram pessoas vindas de várias cidades para junto dele. Ele lhes disse esta parábola: Saiu o semeador a semear a sua semente, e ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. A outra caiu no pedregulho, e tendo nascido, secou, por falta de umidade. Outra caiu entre os espinhos, cresceram com ela os espinhos, e sufocaram-na. Outra, porém, caiu em terra boa, tendo crescido, produziu fruto, 100 por 1. Dito isso, Jesus acrescentou, alteando a voz: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram a significação desta parábola. Ele respondeu: A vós é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se lhes fala por parábolas, de forma que, vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Eis o que significa esta parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o demônio e lhes tira a palavra do coração, para que não creiam, nem se salvem. Aqueles que a recebem em solo pedregoso são os ouvintes da palavra de Deus, que a acolhem com alegria, mas não têm raiz, porque creem até certo tempo, e na hora da provação a abandonam. A que caiu entre os espinhos, esses são os que ouvem a palavra, mas, prosseguindo o caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida, e assim os seus frutos não amadurecem. A que caiu na terra boa são os que ouvem a palavra com o coração reto e bom, retém-na e dão fruto pela perseverança. Palavra da salvação. Muito bem. Então vamos continuar, irmãos. Nós já falamos
sobre Deus é a rocha, pois nós falávamos o amor é Deus, somente o amor é real, é o que nós vamos falar agora. Então preste atenção naquilo que eu vou dizer a vocês. Somente aquilo que vem de Deus, que é o amor, somente isto é real. O resto é ilusão. Tomem cuidado com isso. Cuidado com a ilusão da vida. Principalmente vocês, jovenzinhas, jovenzinhos, que vocês têm tudo para dar na vida, mas e darão, e constituirão, e farão um mundo melhor, mas no amor, não na ilusão. O que se opõe, preste bem atenção nisso, o que se opõe nesse momento, o amor, o que está se opondo, ou melhor dizendo, não se opondo, mas o contrário, melhor dizendo, o contrário é o medo. Por que vocês acreditam mais no medo do que no amor? Por quê? O que está acontecendo com a nossa vida? Temos medo de uma série de situações. Será que o medo é real? Não, o medo é uma ilusão. Somente o amor é real. Porque foi o amor que me constituiu, foi o amor que me fez, foi o amor que me permitiu estar aqui hoje. E eu, quando falo de mim, estou falando de vocês. Então, portanto, o amor, só ele é real. O resto é tudo mentira, gente. Tomem cuidado com ela. Ilusão. E quando eu falava daquilo que é contrário, o que é contrário ao amor, que é o medo, lógico que você tem que ter um parâmetro assim. O medo tem duas faces. O medo racional e o medo irracional. O medo racional, eu acredito que seja bom. Ele é uma boa parte da vida da gente. Por quê? Você não vai subir no topo ali da torre da igreja e se jogar. Não tentarás o Senhor teu Deus. Isso seria um medo. Ou mesma coisa de atravessar uma avenida totalmente movimentada, sem olhar. Você tem que ter um certo medo. Você não vai entrar dentro de uma cova de serpente, que está perdido de serpente lá dentro, e vai se colocar lá dentro. Você tem que ter um medo. Ou vai estar diante do leão, o leão está diante de você, e você tem que ter medo. Ele vai comer. Né? Vai fazer que nem aquele cursilista que estava diante do leão. Ele tinha feito o cursilho, estava totalmente renovado, ele foi caçar e encontrou com o leão. E a hora que ele viu o leão, ele falou: Senhor, por favor, dá sentimento cristão para esse leão. O leão se ajoelhou e fez sinal da cruz e comeu a comida. Lógico, para brincar um pouquinho isso, quer dizer. Deu sentimento cristão, ele abençoou a comida que ele ia comer, porque isso é irracional, né? Então, dizer para vocês que o medo racional, não que ele seja real, mas ajuda a viver. É um mecanismo de defesa, lógico. Agora, o irracional não. Então, o que está sendo contrário ao amor é o medo. Então, eu pergunto mais uma vez para vocês, por que o medo? Por que o medo tem mais valor do que o amor que está em vocês? Porque o amor que está em vocês os torna fortes, dinâmicos, alegres. O amor coloca vocês numa dimensão de vida, e vocês não vão procurar aquilo que não gera vida. Muita gente vai dizer: seu medo não existe, então eu vou viver somente do amor, porque ele que me faz forte. Ok, então eu posso usar uma maconha, por exemplo, um baseado, ou então usar uma cocaína que não vai me acontecer nada. Espera aí, não é isso que eu estou falando. Não é esse discernimento que eu estou falando. O amor, quando está em vocês, os torna inteligentes, que é diferente de cultura. Eu conheço muita gente culta, mas que não é inteligente. Eu tenho um amigo padre que morava em Roma, e ele é um dos
uma das pessoas mais inteligentes que eu já vi, aliás, mais culta que eu já vi na minha vida. Ele falava mais de 5 línguas. Ele é uma pessoa inteligentíssima. Culto, desculpe, mas não inteligente. Era uma pessoa de cultura. Mas o que acabou acontecendo? Ele era tão obeso, comia demais. Uma necessidade de comer, um espaço existencial imenso dentro de si. Acabou ficando obeso, acabou infartando e acabou morrendo lá em Roma, numa praça. Ele estava indo para o Observatório Romano e acabou caindo, morreu. Porque não era inteligente, não sabia fazer escolhas das coisas. Porque a pessoa culta é uma coisa e uma pessoa inteligente é outra. E a inteligente não precisa ter cultura, a inteligente ela sabe o que ela quer. Ela é orientada, ela é direcionada pelo amor. Esse amor que só ele existe, só ele é real, porque Deus é real. Torna a dizer, cuidado com aquilo que não é real, que é ilusão. A gente se ilude com as coisas do mundo, como nós acabávamos de ouvir. O semeador que saiu a semear, a palavra é verdadeira. Em todos os domingos, o dia de semana, seja lá como for, a palavra é semeada em todos os corações. Agora vai depender de como é esse terreno. E Jesus justamente vai falar por parábola, porque o reino dos céus não é uma realidade palpável. Por isso fala por parábola. E vai dando um significado profundo para que a gente possa entender. E agora eu pergunto para vocês, como que é o coração de vocês hoje? Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o demônio e lhes tira a palavra do coração, para que não creiam e nem se salvem. Se questione. Aqueles que recebem em solo pedregoso são os ouvintes da palavra de Deus que a acolhem com alegria, mas não têm raiz. Porque creem até certo tempo e na hora da provação abandonam. Será que vocês têm raiz profunda? Quem tem raiz profunda é diferente de um eucalipto, por exemplo, que a gente planta, ele cresce uma rapidez, mas o primeiro vento forte que der, arranca fora ele. Tem raiz? É muito pouco a raiz dele. O carvalho, você pode colocar ele no alto da montanha, pode vir tempestade, pode vir chuva, pode vir calor intenso, não arranca. Não arranca. O carvalho ajuda-nos a pensar na realidade pela qual eu quero viver minha vida. Tem raízes profundas. Então eu pergunto, quais são as suas raízes? Raízes pelas quais eu me relaciono com meu pai, relaciono com a minha mãe. São raízes. Raízes que me ajudam a formar uma família, aonde eu vou compreender papai, vou compreender minha mãe. Porque se eu não os compreender, a coisa fica bem complicada, hein? Mas deixa eu terminar e eu volto logo em seguida nisso. Aqui caiu, entre os espinhos, esses são os que ouvem a palavra, mas prosseguindo o caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida, e assim os seus frutos não amadurecem. Será que nós também estamos sufocados, preocupados, ansiosos? Será que a gente só quer riqueza? Ou será que a gente está vivendo, então, portanto, o princípio de prazer e não o princípio de realidade? Porque o princípio de prazer está cheio de pulsão de morte. Vocês, estando aqui, como vocês se colocaram agora, eu achei bom demais. Pular, cantar, tudo isso é muito terapêutico. Mas se realmente não me iluminar a vida com a palavra, vai ser apenas uma terapia. E nós não estamos aqui para fazer terapia. Nós estamos aqui não buscando um encontro terapêutico, mas estamos buscando a profundeza da palavra, a riqueza da palavra, que vai fazer com que a vontade de Deus esteja em vocês a ponto de viverem profundamente o amor e transformarem a vida de vocês e a dos outros. Por isso, o coração de vocês devem ser aqueles férteis
que acolhem a palavra e mantêm dentro dela. Problemas vão ter, um atrás do outro. Quem aqui não tem problema? Eu tenho, estou cheio de problemas para resolver. Mas não são os problemas que tiram a minha alegria. E não são os problemas que tiram o meu equilíbrio e a minha vontade de viver. Muito pelo contrário. Quanto mais problema eu tenho, mais eu quero solucionar. Não por pretensão, mas por missão. Esse final de semana o Senhor vai falar em 3 medos. Preste bem atenção que Jesus vai falar para o discipulado dele. Olha, não tenhais medo, não tenhais medo. Não, 3 vezes ele vai falar com a gente na missa. Porque ele fala. Tomara que vocês estejam bem abertos a ouvi-lo. Porque a missa sempre é de cura. E quando ele está falando, ele está tirando esta ilusão do medo. Trocar o medo por uma situação melhor. Bem, então eu falava, o princípio de prazer é o princípio onde eu estou brincando, estou numa festa, estou viajando, vou para a praia, coisa boa, mas não me ajuda a crescer em nada. Eu não cresço, só estou descansando. Necessário também, mas não sempre. Agora, o princípio de realidade, esse está cheio de pulsão de vida. É esse que me faz viver. É esse que me faz enfrentar a realidade e me fazer forte e corajoso, sem ilusão. Dá para entender isso que eu estou falando? É difícil para você, né, minha querida? Talvez. Mas, você tem quantos aninhos? Quanto? 12. Mas é uma menina inteligente, eu tenho certeza que é. E aí você vai colocando isso talvez na sua mente, porque para poder crescer e que amanhã você não viva de ilusão, porque somente o amor é real. Pelo amor de Deus, guardem isso. Somente o amor é real, o resto é mentira, é ilusão, é falsificação. Você é uma raridade, acabávamos de cantar. Agora, o que você sabe fazer, isso não importa, é um dom que Deus deu a você, vai se entender com Ele. Mas você é precioso, o amor está em você. O resto é tudo mentira. E torno a dizer, e repito a dizer, por que a gente se envolve na mentira? Por que eu vou deixar me seduzir pelas situações diabólicas do mundo, daquele que está me dividindo o meu interior? Se Deus fala que Ele é o amor e que eu sou amado e que esse amor está em mim, que esse amor me faz forte, esse amor não me deixa ficar doente, esse amor me faz impetuoso, me faz corajoso, me faz alegre, me faz vencedor. Por que eu aceito outras vozes no meu ouvido falando bobagem, talvez, mentira? Por quê? Onde está o meu eu? Onde está a vontade de Deus em mim? Há pouco eu estava falando sobre o relacionamento dos pais. Às vezes a gente tem um pai e a gente tem uma mãe e que às vezes a gente não aceita eles. Quando a gente é criança, a gente é moleque, a gente tem vergonha dos pais. O pai leva você na escola, a mãe leva você na escola, você não gosta muito que leve não, deixa que eu vou sozinho. É um pouquinho dessa identificação que a gente vai buscando. Aconteceram, acho que com isso com vocês, né? Eu tenho uma paroquiana minha lá, que ela não aceita quando o pai leva com o carro pobre que eles têm. Porque ela vive de ilusão, ela vive de mentira, ela não vê o amor que o pai sente. Quando tem um carro melhor que ele tem, e ela pode ir com esse carro, ela fica feliz. Mas, senão, ela não quer que leve. Ela tem vergonha. Então eu me pergunto, e pergunto para vocês também, pergunto a mim, será quantas vezes a gente teve vergonha dos nossos pais, quantas vezes a gente teve vergonha dos nossos nomes, por exemplo? Tem hora que a gente não gosta do nome. Eu, quando era menino, que me perguntavam, qual é seu nome? Eu falava Paulo, eu não gostava não. Gostava desse nome. Mas não era do nome, mas era talvez uma série de situações que estava por detrás desse nome. E a gente vai compreendendo isso, eu vou dizer para vocês aqui, vou só falar porque isso vai amadurecer depois com o tempo.
O tempo vai ajudar vocês. Não adianta a gente querer comer 5 quilos de arroz, aí não dá para comer. Já tentaram comer 5 quilos de uma vez só e ficar um mês inteiro sem comer arroz? Não vai conseguir. Tem que ser gradual, né? E outra coisa, tem que ter fogo. Por isso que eu preciso do fogo do Espírito, para mudar a minha temperatura interior. Lembra que eu falava que eu sou feito de átomos, e os átomos mudam com o calor estelar, calor da estrela. Os átomos que estão mudando. Já colocou uma colher de arroz cru na sua boca? Você consegue engolir? Você morre. Agora, se você colocar água, um pouquinho de sal, um pouquinho de cebola, tempero, aí fica gostoso, a gente come. Como a gente comeu agora ali. Mas não dá para comer cru. Não dá. A vida tem que ter esse tempero, a vida tem que ter esta realidade, pela qual eu devo trabalhar, eu preciso plantar, eu preciso colher, eu preciso levar ao fogo, eu preciso temperar, eu preciso buscar, isso é realidade. Isso é princípio de realidade. Senão, eu vou ficar no princípio de prazer. Quando eu era moleque, tinha na televisão, Gini é um gênio. Não sei se vocês lembram disso. Eu era louco para ter essa Gini, era louco, porque Gini, faça aparecer o meu exercício de matemática pronto. Tum, aparecia. Eu ficava feliz da vida. Ou então, você vai comigo e você vai falar todas as respostas da prova para mim, né? Então, não era isso. Isso é princípio de prazer. Não é princípio de realidade. Eu queria ter, vocês lembram da Gini? Vocês lembram disso? Gustavo, lembra da Gini? Acho que os mais idosos lembram, né? Acho que o Sebastião também lembra. Idosos no sentido bom da palavra, hein? Pelo amor de Deus. Sabe, nós que já dobramos o cabo das tormentas, sabe como que é? A gente já dobrou. Nada me atormenta mais, eu acho que também você não, né? Ixi, nada me atormenta, nada me amedronta. Mas isso é uma coisa que eu conquistei, eu espero que vocês conquistem também. Nada, tem a Maria do Rosário, que ela canta isso, né? Nada te amedronta, nada te atormenta, só Deus basta. Tudo passa na vida. Até uva passa. Até uva passa. Já viu a uva passa? Bonitinha, né? Mas é uma uva, era bonita. Depois ela passou também, ficou tudo enrugada. Tá bom, não adianta. Então, nós que conhecemos, vivíamos dessas ilusões. E hoje tem outras ilusões que são mentiras. E que muitas vezes impedem da gente poder amar e viver melhor. Por isso que eu estava falando, outro dia lá na missa, de uma frase do Jung, que o Jung foi um psicanalista. Eu não conheço muito o Jung, mas ele tem umas coisas que eu gosto. E ele tem uma frase que diz: o que se opõe ao amor não é o ódio, mas é o poder. O poder. Então o que ele está falando? Que um faz sombra para o outro, né? Se eu amo você, eu não tenho poder sobre você. Se eu tenho poder sobre você, é sinal que eu não te amo, Bárbara. É uma coisa terrível isso. Aonde está o poder, não tem amor, só tem sombra. E quanto maior é o meu ego, maior a minha sombra. A sombra sou eu. A sombra é você? Quando você está no sol, aparece aquela sombra, é você aquela sombra? É ou não é? Não, né? Mas conforme maior a luz, maior vai ser também a sua sombra. E você vai ter que conviver com ela. Eu tenho que conviver com as minhas sombras também. E daí? Tem que enfrentar. Isso é a realidade. Agora, querer ficar livre da sombra, querer ficar livre dos problemas, não vai me ajudar a crescer e nem amadurecer. Por isso que eu falo, o relacionamento do pai e da mãe às vezes é diferente. Às vezes você tem o seu pai, que você introjetou dentro de você, o pai ideal, totalmente diferente do pai real, daquele que ele é. Porque às vezes você está lá na sua casa, não gosto muito do papai, não gosto de conversar muito com a mamãe, e não, vamos parar com isso. Tem que ter diálogo, respeito, carinho e obedecê-los no mínimo. Santo Agostinho tem uma frase assim: quem obedece não erra,
E os pais têm uma sabedoria. E tem. Pode ter certeza disso. Os pais têm uma sabedoria que vem de Deus. E quando um pai e uma mãe falam, pode colher. Quando tem outras discussões, talvez outras situações. Mas, às vezes você fala assim. Uma vez eu falei com meu pai, me veio isso na mente agora. Eu falei com meu pai, papai, quando o senhor era menino, o senhor beijava seu pai? Imagina, nunca beijei meu pai. E ele nunca me beijou. Aí nós ficamos conversando, dialogando. E a gente superou essa barreira, porque o que ele me beijava e eu beijava ele não tinha tamanho, né? Mas eu percebi que ele não me beijava muito também. Por quê? Porque ele também não era beijado. Então, uma pessoa que foi vítima de uma situação acaba sendo vitimizadora, acaba fazendo também. E seus pais podem estar no mesmo processo às vezes. O pai, a mãe. Pode ter diálogo, às vezes pensa que você está brigando. Ah, me deixa em paz. Não, não é não. Está exigindo amor e só o amor é real. Só o amor é que constrói. Só ele é que vai transformar a vida da gente. Por isso que vale a pena dialogar. Manter este olhar nos olhos, conversar, compreender, entender. Senão a gente não vai compreender nunca. Eu fiquei muito feliz, papai partiu para a casa do pai o ano passado, e foi difícil para mim, lógico, né? Porque eu já dobrei o Cabo das Tormentas junto com o Sebastião, só que tem um menino dentro de mim aqui, tem um menino. Confúcio, que foi um pensador, ele diz assim, se você não soubesse a idade que você tem, que idade você se daria? Eu tenho certeza que você não se daria a idade que você tem, se daria. Porque tem um menino. Hã? Isso aí. Porque você é um jovem lá dentro. Pode ser que os sinais da existência nos marcou, né? De vez em quando eu olho uma ruga aqui e falo, nossa, Paulo, você conseguiu essa ruga, é sinal de maturação, de experiência. Que bom, fico feliz. Tem que ser assim. Agora eu vou ficar brigando, esticando, né? Lá na televisão, que eu trabalhava no século XXI, tinha lá uma hora que eu fazia um programa, Você Pode Ser Feliz. Então começava esse programa 15 para as 10 e terminava meio-dia. E tinha uma hora que vendia um creme lá. Mas não era eu que vendia, porque eu falei, eu não vou fazer essa propaganda enganosa aqui, não acredito nesse creme. Eu falei, se eu passar e deixar lisinho, tudo bem, mas não vai acontecer, então estou fora disso aí. O que vende o cosmético? A sensação. Fale um nome de um cosmético que é interessante para a pele, por exemplo, porque você não usa, né? Isso, né? Usa filtro solar, alguma coisa assim? Filtro solar é bom usar. Tem que usar, aliás. Fale o nome de um produto. Hã? Clinique. A Natura, a mesma coisa. O que a Natura vende? Pele lisa? Não, a sensação de beleza. Elas tapeiam você. Você passa, outro dia eu ouvi uma mulher passando, eu falei, o que você está? Olha como está mais bonita a minha pele. Está nada, está a mesma coisa. Mentira, você está se enganando, é ilusão. Somente o amor é real, e o amor é que faz com que você se ame. E quando eu me amo, eu me aceito do jeito que eu sou. Senão eu estou perdido. Eu vou ficar brigando com todo mundo, brigando com o tempo, brigando com a história. Não tem jeito, pelo amor de Deus. Agora eu tenho que usar filtro solar, né? Você é jovem, eu também uso, porque eu sou branco demais, branquicelo. Eu estava conversando com ela, ela me disse que é avó. Eu falei, mas que danada de pele, né? Enquanto que a minha pele parece que eu entrei no galinheiro e a galinhada pisou tudo, a dela está lisíssima. Mas é a raça, né? Mas a raça é iguais, nós somos iguais, só mudou a melanina. Mas não é isso que eu queria falar. O que eu queria falar para vocês é que qual é e como é o relacionamento verdadeiro com seus pais. Como é importante isso, como é importante. Você sabe que existe na psicologia uma constelação familiar. E a constelação familiar coloca a gente no lugar da família, quer dizer, no seu lugar. Entre outras situações pelas quais pode acontecer a constelação, mas você tem que saber qual é o seu lugar na família, isso é importante. Papai me chamava de pai,
Eu falei: pai, eu não sou seu pai, eu sou seu filho. E como filho, eu vou lhe tratar com amor e respeito. Não, você é meu pai. Você cuida de mim? Não, pai, eu sou seu filho. Né? Porque senão a gente confunde. Você é filha da sua mãe e filha do seu pai. Mantenha-se desse jeito. Esse é o seu lugar na família. Você pode ter amigo, né? Pode ser um amigo do seu pai, uma amiga da sua mãe, mas você é filha. E ele é pai e ele é mãe. Isso é importante para nós. É muito importante. Porque senão a gente vai achar que nós somos melhores que os nossos pais, que a gente tem mais sabedoria. Não, não é. Quando eu vou para o sítio, que eu já falei para vocês, eu tenho um senhor lá que me ajuda muito, é um matuto do mato. Ele só não sabe nem falar uma palavra direito em português, mas tem uma inteligência, uma sabedoria da vida, que eu aprendo muito com ele. É isso que eu preciso. De gente que descobriu, e ele é um homem de fé, é um homem do amor, é o homem da peregrinação, é o homem que vai a Aparecida porque é um romeiro, né? Você sabe que a palavra romeiro vem de Roma, né? Quem vai a Roma, já que nós não vamos para Roma, nós vamos para Aparecida, dá na mesma, né? Dá na mesma. Mas o importante é você ser um romeiro, um caminhante. Estamos em peregrinação e não desistir nunca, por favor, não desistam nunca. Você sabe que uma vez uma senhorinha, ela foi falar para o padre: sabe, padre, vai ter a romaria para Aparecida? Eu estou velhinha, estou cansada, não estou com vontade de ir. O padre falou: não vá mesmo, fique aqui, não vá mesmo, você já está cansada. Nossa Senhora está aqui também, não precisa ir lá. Ela mudou de igreja, nem católica é mais. Acredita nisso vocês? Por isso que eu estou falando, estimule as pessoas. O padre de vida e falar: não, vai lá, levanta aí, vai junto com o povo, entra no ônibus, compra lá um monte de coisa e vai passear, vai lá na romaria, vai dizer para a mãe que eu a amo e que ela está recebendo você como filha, vai peregrinar. Isso é simbólico dentro da gente, isso é fundamental, isso é viver o amor, e esse amor ele se manifesta de diversas formas, senão a gente vai ficar vacilando. Por isso que eu estava falando, o amor que vocês têm pelos seus pais, por favor, mantenham-os. Conversa com eles, dialoga com eles, por favor. Porque eles sofrem também. Então eu estava dizendo, a gente coloca dentro da gente um pai, muitas vezes, que é aquilo que a gente idealizou. E eu preciso colocar aquilo que meu pai é, o real. Porque aí eu vou ter um relacionamento verdadeiro com ele. Nós vamos ter um momento de cura, de transformação, de vida. Porque eu vou aceitá-lo do jeito que ele é, não do jeito que eu imagino, como eu quero que ele seja. Seria uma pretensão muito grande tudo isso. Mas se eu não fosse papai e não fosse mamãe, não estaria aqui hoje. Vocês também, mesma coisa. Aquilo que eu dizia há pouco, aquela menina que era seduzida pelo pai, durante o período dos 8 aos 11 anos, era estuprada pelo pai. Que pai é esse que ela tem dentro dele? Difícil. Mas se ela não trabalhar o amor que é real, nossa, ela vai virar uma doença, uma patologia. E aí ela vai ser uma pessoa dependente. Dependente de tudo que a gente cria. A gente cria dependência com as coisas. E não é bom. Tudo que é dependência não é verdadeiro. Tudo. O amor é liberdade. O amor que as pessoas sentem um pelo outro é liberdade. Papai e mamãe amavam com muita liberdade. Viveram 66 anos juntos. Quando papai partiu, ficou o quê? Saudade. Saudade o que é? Amor que ficou. Papai passou e deixou amor na nossa vida. E a gente tem amor. Mas não é que a gente queira que ele esteja com a gente. Porque não dava mais. Estava com 89 anos, enfrentando câncer, uma série de... Eu quero que ele esteja comigo para que eu não sofra. E ele sofre? Não. Quero que ele não sofra. Essa é a liberdade. Esse é o amor verdadeiro. Então, torna a dizer, vou repetindo. Somente o amor é real, gente. Somente o amor é real. E Deus é puramente amor. Somente Ele é real. E se Ele está em mim, a minha vida se torna real e não ilusão.
e não mentira. E não vou ficar fazendo trocas, e não vou ficar me iludindo, e não vou ficar fora da realidade. Somente o amor é que faz eu me relacionar com os outros. Senão, nós vamos ficar brigando, discutindo, achando que somos donos da verdade, e não o somos. Nós somos seres para que em constituição, estamos nos constituindo o tempo todo. Tem hora que eu preciso me desconstituir, tem hora que eu preciso repensar meus valores, aquilo que eu já falava agora há pouco. Não é feio você mudar de ideia, o que é feio você não tem ideia para mudar. Isso sim, mas muda, recomeça. Não defenda ferrenhamente um ponto de vista. O único ponto de vista que eu vou defender é o amor. Mas o amor, ele não vem de mim, ele vem de Deus. Lembram disso na carta de Paulo aos Coríntios? Fé, esperança, amor, vem de Deus. A fé, eu não vou precisar amanhã, porque estarei diante de Deus. Nem esperança, somente o amor vai permanecer. E é o amor que vai fazer com que ele não morre, esse é o amor, que nós estaremos em Deus. Entende isso? O que vai ficar? O amor. Aí quando eu chego diante de Deus que é amor, fazemos parte da mesma realidade. Mas só que eu voltarei para Ele, Bárbara, com um nome. Porque antes eu estava em Deus. Nós fazíamos parte do todo, de uma visão muito macro, e aí eu me tornei um micro. Eu tornei um pequenininho. Mas eu vim para a terra, estou aprendendo a amar, estou aprendendo a viver, estou aprendendo uma série de coisas. E quando eu voltar, eu recebi um nome. Eu voltarei não mais como uma visão macro, mas um micro que fará parte de um macro, mas com um nome, Paulo. Agora eu faço parte da obra da criação, e o amor é que vai gerar a nossa comunhão de vida. Dá para entender isso que eu estou falando para vocês, meus caros? Dá para entender isso? Por isso que vocês estão aqui. Isso é obra da criação. Se você saiu de Deus e vai voltar para Deus, por que você veio aqui? Para você ter uma identidade, para você ter seu caráter, para você ter sua personalidade. Senão, Deus está brincando com vocês. E Ele não brinca com ninguém, porque o amor não brinca com ninguém. Nós temos uma personalidade. Eu era padre muito jovem, e eu levantei de manhã, eu tinha uma missa às 7 horas, e eu levantei logo cedo e fui lá para a cozinha e peguei o jornal, e tinha assim uma notícia no jornal. Foi preso o pai que estuprava o menino de 2 anos. Ele mantinha relação com o filho de 2 anos e com a enteada, uma menininha de 3 anos. Eu fiquei assim meio atordoado, né? Falei, meu Deus. Aí fechei o jornal e fui para a missa. Mas pensando naquilo, falei, meu Deus, o que está acontecendo com a sociedade? Eu falei, mas cadê o anjo da guarda dessa criança? Pensei comigo. Sabe essas coisas assim? Como que pode acontecer isso? Um menino de 2 anos, indefeso, ser estuprado pelo pai, e não foi só uma vez, nem 2, 3, foram várias vezes. A enfermeira, que era minha amiga, ela me contou que estado estava aquele menino. Físico, estado físico. Aí eu fiquei questionando um pouquinho a Deus, sabe quando você fica perguntando para Ele, mas Senhor... Aí na hora me veio uma poesia belíssima, que eu acredito que vocês conhecem. Me veio assim aquela criação que nós somos, aí Deus falando para o Criador falando com a criatura. Olha, eu te criei, você vai para a terra, lá você vai aprender a falar, a andar, vai aprender a conviver com as pessoas, a se relacionar. Você vai aprender tudo isso, porque você faz parte da obra da criação. E eu vou colocar um anjo na tua frente. Esse anjo estará à tua frente para te proteger, para te ajudar. E esse anjo tem um nome: Mãe. Aí eu calmei meu coração, porque essa criança não tinha mãe. A mãe era conivente com o pai, quer dizer, cadê a mãe que podia proteger esse menino? Por que Deus
quer vocês, porque nós devemos nos ajudar mutuamente. Porque eu acabava de falar que Deus constituiu uma igreja na ação do Espírito para que nós nos ajudemos. Quando vocês se unem e ajudam a comunidade a crescer, você mostra que Deus está presente. Porque nós nos unimos, porque o amor dominou a gente. Agora, quando cada um vai na sua casa e ninguém faz nada, então você sente a ausência de Deus, porque ninguém... Deus é que faça isso. Mas Ele já fez a melhor parte, Ele já fez tudo. E a pequena parte que nós deveríamos fazer, por que não estamos fazendo? Né? Então tem muita gente que quer que Deus vá lá na terra, que plante, que cuide da planta, depois traga o fruto na tua casa, mas isso era demais também para nós, não dá? Cadê nossa participação na obra da Constituição, de uma Constituição nova, de uma vida nova, de uma história que deve ser feita, trabalhada? E quando eu falo Constituição, estou falando a Constituição do sujeito, né? Como que esse sujeito, Paulo, se constitui? Eu me constituo de células, que são feitas de moléculas, que são feitas de átomos, isso é minha parte física, mas eu tenho capacidade de pensar, de refletir. Pode ser que amanhã, não sei, aquele Alzheimer venha e me faça entrar num papel. O que nós vamos fazer? Tem que ter humildade para entender tudo isso. Mas o amor que está em cada um de nós, essa capacidade de amar, de refletir, de superar, de buscar o que é real. Então o que eu quero dizer para vocês é isto: somente o amor é real, o resto é ilusão. Ou vocês querem viver do amor, que faz vocês arregaçarem as mangas, trabalhar, conversar com o pai, conversar com a mãe, conversar com um amigo, poder discutir relações, poder buscar uma vida melhor dentro da realidade, ou vou viver de mentira. Mentiras. Aí você fica naquele desespero. Eu já vi tanta gente morrendo, né, na minha vida de padre. Eu tenho 31 anos de padre. Eu já fui muito no hospital, que as pessoas... Padre, me ajuda a viver um pouco mais. Mas de que jeito agora? Não tenho mais. Eu não tenho esse poder. Eu venho aqui para poder ajudar você a fazer a passagem. Mas não dá para acrescentar nenhum dia na sua vida. E que é vontade de Deus isso? A morte? Não. Não é vontade de Deus. Ele não quer a morte. Tanto que a morte não lhe agrada, que Ele mandou seu filho para acabar com a morte. Mas existe uma morte natural. Nosso corpo vai definhar. Então vamos ficar de pé um pouquinho, enquanto nós vamos saindo para um intervalo, pedindo ao Senhor da vida que nos faça compreender que somente o amor é verdadeiro. Somente esse amor que vem dele e que nos faz cada vez mais corajosos para enfrentar a realidade sem medo. Tudo isto, ó Pai, nós o pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém.